A paz do Senhor Jesus, ótimo dia. Quero compartilhar mais uma vez uma mensagem para nossa reflexão nesse dia, uma breve mensagem para nós refletirmos na palavra de Deus nesse dia. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12 diz assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que palavra extraordinária, queridos. No capítulo 5 a 7 de Mateus, nós temos, do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos o que é comumente ser chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E aqui contém as revelações divinas, os princípios divinos, segundo os quais todos os servos de Deus devem caminhar pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pois você dá uma lida aí nos versículos anteriores e você irá ver Jesus expressando o sermão do monte e falando acerca das bem-aventuranças. Só que o versículo 10 e 11, eu quero compartilhar com você aqui, fala acerca de perseguição, né? E Jesus ele fala que bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, felizes, né? Bem-aventurados, mais do que felizes, seremos quando formos perseguidos. E padecer perseguição é uma coisa que muitas das vezes nós não queremos e nós não anotamos na nossa agenda, mas é uma grande realidade que nós teremos que encarar nesses últimos dias, né? E é interessante que o Senhor Jesus Cristo ele fala que os profetas que foram antes de nós foram perseguidos por causa da justiça. Como não lembrar do profeta Elias, né, que era considerado como perturbador da nação de Israel, foi perseguido, foi rejeitado pela sua nação. Como não nos recordarmos do profeta Isaías, né, que segundo a tradição foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. E esses homens anunciavam a palavra de Deus, o arrependimento, né, a mudança de direção, retornarem para o Senhor novamente. Mas esses homens eram rejeitados porque anunciavam uma mensagem impopular na sua época. E esta mensagem era o arrependimento. Como não nos lembrarmos de João Batista, um homem humilde e simples, que anunciava o arrependimento, a conversão, né, dos caminhos da nação de Israel, do povo a Deus. E por causa dessa mensagem, ele perdeu a sua cabeça. João Batista não transigia com o erro, não compactuava com o pecado. Muito pelo contrário, ele anunciava o arrependimento, para que as pessoas pudessem voltar-se para Deus, olharem para ela dentro delas mesmas e entender que necessitavam de um Salvador. Como não falar do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, que foi maltratado, que foi rejeitado por sua própria nação, né? E quem foi que deu ordem para que pudessem crucificar a Jesus? Foram os próprios fariseus e sacerdotes da época, os líderes religiosos da época. Jesus por diversas vezes confrontava a religiosidade daquela época e por causa disso ele muitas vezes foi perseguido. Então, queridos, padecer perseguição será uma coisa natural para você que quer ser um cristão e que quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Entenda que você não é um maldito porque você está sendo perseguido. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se alegre, porque você é bem-aventurado em estar padecendo perseguição. E muitas vezes essas perseguições vão acontecer dentro da sua parentela, da sua família. Muitos de sua casa não irão aceitar o fato de você servir a Deus e ser um cristão. Muitos, dentro da própria igreja, muitas vezes que você congrega, cristãos professas, muitas vezes irá perseguir você por causa da mensagem
que você anuncia. E não há outra mensagem para os nossos dias senão a mensagem de arrependimento. Nós temos vivido dias onde as pessoas estão com seus corações cada vez mais endurecidos e insensíveis à voz de Deus. Então, que você e eu possamos meditar e refletir nessa mensagem. E entenda que se você está padecendo perseguição, você é bem-aventurado. Se alegre, porque é grande o seu galardão no céu. Assim como foi com a vida dos profetas antes de nós, será conosco nesses dias. Jesus Cristo certa feita falou: vocês serão perseguidos, porque eles também me perseguiram a mim. Então, o Senhor Jesus, ele foi perseguido, e todos os seus discípulos também serão perseguidos da mesma forma, se tão somente caminhar como o exemplo que Jesus é, ter como Jesus como exemplo para a nossa vida. Então, certamente nós padeceremos perseguições da mesma forma que Cristo padeceu. Então, se alegre, porque é grande o seu galardão no céu. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Medite nessa palavra. Deus te abençoe. Se quiser compartilhar também, pode compartilhar. Sinta-se à vontade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.